O que uma xícara de farinha de trigo tem a ver com crianças e redes sociais? Eu já vou te explicar o contexto disso. Me responda aqui, Luazinho, o que ela fala para você sobre usar rede social, sobre ficar vendo vídeo curto, ficar muito no celular. O que acontece com o cérebro? Fica podre. Fica podre. Não pode, né? Fica podre. Fica podre. Daí não consegue aprender as coisas direito, né? Crianças e redes sociais. Dá para conciliar? Existe muita informação sobre esse tema. Na verdade, sim, muitas pessoas falando sobre esse tema, porque as redes sociais estão aí, o nosso mundo mudou, a gente tem acesso às tecnologias e, claro, as crianças também. Eu acho que a sociedade como um todo ainda está aprendendo a lidar com esse assunto e com essa questão. Mas já existem alguns estudos que falam sobre a interferência das redes sociais ou mesmo das telas no desenvolvimento das crianças. Mas não são só as crianças que têm esse problema. Nós temos esse problema de uso de redes sociais. Se você já se interessou para saber um pouco mais sobre esse assunto, você sabe sobre a questão da dopamina. Então a gente vai entender um pouquinho aqui como que funciona essa questão das redes sociais no cérebro de uma pessoa. Isso é muito importante a gente entender. Vamos falar desse assunto aqui de uma forma muito simples, só para a gente iniciar o nosso tema. Existe uma coisa chamada sistema de recompensa do cérebro. Esse sistema de recompensa, ele funciona da seguinte forma: é natural que o nosso cérebro ele queira ser recompensado. Então existe uma parte do nosso cérebro que reage ao prazer e ele, quanto mais estimulado, mais ele quer essa sensação. E é isso que os vídeos curtos, principalmente, fazem com o nosso cérebro. Tem mais explicações mais aprofundadas sobre esse tema em alguns livros, alguns materiais. Um deles é a Nação Dopamina. Talvez você já até conheça ou já ouviu falar sobre esse livro. E existe uma outra parte do cérebro que se chama córtex pré-frontal. O que o córtex pré-frontal faz? Ele controla nossos impulsos. Então, por exemplo, é o córtex pré-frontal que faz com que, depois de tanto tempo rolando a tela ali do celular, a gente pare e pensa, puxa, preciso parar com isso daqui e fazer o que eu preciso fazer. Só que o problema é que o córtex pré-frontal, ele só completa o seu desenvolvimento por volta de 24 anos. Então, crianças e adolescentes não têm o córtex pré-frontal formado e eles têm muito mais dificuldade de interromper, de perceber que eles já estão há muito tempo no celular, porque eles não têm a mesma capacidade de controlar os seus impulsos como aquele que já tem o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido. E essa é uma das explicações do porquê agora, nesse ano, em 2025, o Brasil proibiu o uso de celulares nas escolas. Mas é claro, vamos falar a realidade. As crianças estão num mundo onde tem tecnologia. Os adultos usam, as crianças percebem isso e elas também têm esse desejo. E muitos pais, educadores, cuidadores falam, é quase impossível você blindar a criança desse mundo. E não estou falando aqui só de redes sociais, estou falando aqui de telas. Mas ao mesmo tempo, a gente vê especialistas falando do prejuízo que isso causa. O excesso de telas e o uso de redes sociais por crianças podem desenvolver algumas questões que já foram comentadas por especialistas, como hipersexualização, problema no sono e também falta de atenção. Mas eu acredito no seguinte, a gente sempre tem que se lembrar do objetivo do porquê que a gente cuida e cria uma criança, que é garantir a oportunidade dela ter um desenvolvimento pleno, um desenvolvimento saudável. Essa é a maior e a principal responsabilidade dos pais, dos responsáveis, dos educadores. Todos estão em conjunto para oportunizar que essa criança tenha um desenvolvimento pleno, desenvolvimento saudável. Claro, faz parte da responsabilidade de quem está envolvido com aquela criança entender o que é ter esse desenvolvimento pleno, o que faz parte, como que a gente vai garantir que a criança tenha a oportunidade de crescer, se desenvolver como uma criança
autônoma, como uma criança feliz, uma criança que contribui para a sociedade lá no futuro. Inclusive, eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, que eu falei sobre a parentalidade positiva e o que a lei, na verdade, trouxe sobre o que é essa parentalidade positiva. As crianças, em especial as pequenas, elas precisam brincar. Também já fiz um vídeo sobre isso. Elas precisam explorar, é assim que elas aprendem. E é por isso que muitos médicos e especialistas falam que até 2 anos é 0 telas, para elas não se distraírem e focarem no seu desenvolvimento daquela fase que eles precisam explorar. Bom, agora chegou a hora de eu te falar o que tem a ver uma xícara de farinha de trigo com as redes sociais. Existem outras formas de entreter as crianças. É claro que a gente precisa dar uma certa atenção do que simplesmente deixá-las nas redes sociais. Mas como vocês viram, o Luan mesmo já disse que redes sociais, principalmente conteúdos curtos, apodrecem o cérebro. Essa é uma expressão que se usa, né, para falar sobre os efeitos das redes sociais, desses conteúdos curtos, especialmente no cérebro das pessoas. Imagine, né, em especial das crianças. Então essa aqui é uma receitinha para vocês fazerem com as crianças e que, além de ser uma oportunidade de vocês saírem das telas, saírem das redes sociais, também vai criar conexão com elas. Então, a gente vai adicionar 1 xícara de farinha de trigo. Vamos colocando aos poucos a água. E eu vou colocar 1 colher de sobremesa de óleo. Para ela ficar colorida, você pode adicionar corante alimentício ou tinta guache. Com o Luan a gente colocou tinta guache, mas aí não pode comer, né? É uma massinha super fácil de fazer. Talvez faça uma bagunça quando você fizer com a tua criança, mas é um momento gostoso e relaxante. Quem não gosta de ficar mexendo com massinha, né? Eu acho que eu vou precisar de mais farinha, hein? Coloquei água demais. Aí você vai ajustando né, a quantidade de água e farinha até ficar na forma certinha. Depois dessa idade já se abrem exceções para uso de telas, mas sempre com supervisão e sempre com tempo determinado. Mas quando a gente fala de exceções, a gente não está falando de redes sociais. Na minha opinião, redes sociais e crianças não dá para conciliar. Você não consegue controlar, muitas vezes, o que tem numa rede social. Se você adulto usa Instagram, você sabe. Você está numa página, de repente você vai para outra, você vai encontrar páginas em algum lugar, você entra num vídeo aleatório e às vezes tem conteúdos inapropriados para aquela criança, ou pelo menos naquela fase que ela se encontra. Além disso, as redes sociais elas têm o poder de nos tornar viciados nela. E já expliquei um pouco sobre isso lá no começo, mas isso é a verdade. Então, na minha opinião, não dá para conciliar. Criança e redes sociais não dá para conciliar. Criança não pode ter rede social. Não à toa, para você criar uma conta no Instagram, para você criar uma conta em qualquer outro lugar, em qualquer rede social, você precisa ter uma idade mínima. E as idades mínimas, elas existem por uma razão, que é para proteger essas crianças e os adolescentes. A gente tem que proteger as nossas crianças. E isso se chama responsabilidade parental. Os pais e quem está ali responsável por aquela criança precisa se atentar aos cuidados e às necessidades dela. A gente tem que oferecer, em relação ao entretenimento e conteúdo, os conteúdos e os entretenimentos que são compatíveis para a idade, para o cérebro, para a fase de desenvolvimento daquela pessoa. As crianças, elas não são só vulneráveis, elas são hiper vulneráveis. E por isso, elas precisam do máximo da nossa proteção, do máximo da nossa atenção. Lembre-se, a gente está criando pessoas que vão ser adultos
e que vão contribuir para a sociedade. É o futuro da sociedade. A gente precisa focar em uma infância bem-sucedida, que elas sejam cuidadas da forma mais adequada possível para, como vocês já sabem, garantir o pleno desenvolvimento delas. Esse era o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de avaliar esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você faz para conseguir desviar a atenção das crianças das redes sociais e trazer elas para um momento presente ou para fazer com que elas explorem outras coisas também. Um grande beijo e tchau!